Bom dia, quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme a força do seu poder que em nós opera, amém? Que alegria estar com os irmãos, para mim é uma honra, feliz com o convite. Na realidade, esse ano é a primeira vez que estamos participando de um culto, assim diretamente no templo, com a igreja. Obrigado, pastor Norton, missionário Nailce, a todos os pastores. Começamos a turma 17 do Radical Amazônia no dia 15 de fevereiro. E a ideia era terminar em maio, mas aí a pandemia nos deu o privilégio de realizarmos mais de 2 meses de treinamento. Foram tempos muito abençoados, assim, muito abençoador. Treinamos mais 16 jovens que já estão no campo. E para a glória de Deus, entramos em mais 7 comunidades ribeirinhas com plantação e revitalização. E aquilo que Deus tem feito no nosso estado é um milagre, pois só mesmo o grande amor de Deus é que pode fazer isso. Estamos em campanha de missões estaduais e queria, assim, continuar reanimando cada um de nós, que a obra não pode parar. Nós precisamos alcançar em nosso estado ainda mais de 500 mil pessoas só no estado do Amazonas. E as comunidades parecem ficar mais distantes. Os irmãos terem uma ideia, para chegarmos ali no rio Copiá, no lago de Mameá, naquela região de Coari, tem sido um desafio bem grande, mas louvamos ao Senhor pela oportunidade de servi-lo. Não queremos simplesmente passar essa geração como mais um. Queremos que Deus nos use, queremos que o nome de Deus seja glorificado. E quando recebi o convite para estarmos aqui, fiquei muito, muito feliz pelo convite. Como já disse o missionário Nailce, sou casado com a mulher mais linda do mundo, né? E isso é sempre um privilégio. Deus me deu um casal de filhos, Max e Priscila. Priscila, que já casou com um carioca, um pastor Norton. O único problema dele é que ele é vascaíno, mas tudo bem. E o Max já está encaminhado aí também para, se Deus quiser, o casamento. Que bom, irmãos. Espero que nós possamos continuar vivendo em família como manda os preceitos bíblicos. E Deus me deu um tema nessa manhã para falar com os irmãos, chamado O Padrão de Deus para Pais e Filhos. E queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu acredito que aquilo que os ouvir é apenas mais um lembrete daquilo que os irmãos têm aprendido na palavra de Deus, com o pastor Norton, com os seus pastores aqui presentes. E com certeza não é novidade, mas espero que o Espírito Santo nos ilumine nessa manhã para que nós possamos entender ainda mais a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, capítulo 6 de 1 a 4, versículos de 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Hoje é o dia dos pais, mas na realidade todos os dias teriam que ser Dia dos Pais. Minha filha me mandou uma mensagem hoje muito legal, agradecendo a Deus pela minha vida, e queremos parabenizar todos os pais dessa igreja e reconhecer o grande valor da sua vida, a importância do seu ministério no contexto da família, da igreja e da sociedade. Parabéns a todos os pais. Nós sabemos que, como pais cristãos, a nossa tarefa é educar os filhos no caminho do Senhor. Muito bem, estava dando uma olhada nesse texto e pedindo de Deus para iluminar minha mente, para trazer uma palavra para esta amada igreja nessa manhã.
E creio que o Espírito Santo tem falado muito conosco nesse sentido de como educar os nossos filhos sobre o padrão de Deus para pais e filhos. Esta carta aos Efésios foi escrita num tempo em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E esta carta, ela é muito conhecida como a Epístola da Prisão. Os 3 primeiros capítulos são teológicos e eles enfatizam a doutrina do Novo Testamento. Os próximos 3 capítulos são práticos e tratam do comportamento do cristão. O capítulo 6, em especial, o apóstolo fala do assunto que estamos falando nessa manhã, sobre a relação dos pais e filhos. Mas ele fala também de senhores, ele fala de batalha espiritual, ele fala do apelo de Deus para a oração à igreja, e ele encerra com a bênção. Nós queremos meditar nessa pequena parte do padrão de Deus para pais e filhos. Quando o apóstolo escreveu esta carta aos Efésios, estava em vigência o Império Romano sobre o regime de pai de família, que é muito conhecido como patepóstetas, ou seja, nesse regime de pai de família, o pai tinha o direito absoluto sobre os filhos. Então, o pai podia casar os filhos, ele podia também, se ele quisesse, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e, se quisesse, até matá-lo. A paternidade, felizmente, irmãos, é uma missão honrosa, mas ela não é uma tarefa simples. No contexto que nós falamos da família, de como educar os filhos no padrão de Deus, não é uma tarefa simples. É muito mais fácil ser um profissional de sucesso do que um pai exemplar. Muitos homens galgaram o apogeu da fama, mas fracassaram nesta área vital da vida. Foram um fracasso. Muitos até construíram o seu sucesso sobre os escombros da própria família. E nenhum sucesso traz alegria maior do que ver os filhos felizes e ajustados. Então, olhando à luz do texto bíblico, nós vamos ver o padrão de Deus para os pais e os filhos. Como eu falei, não é nenhuma novidade. Todos nós já ouvimos. Eu cresci num lar cristão, onde meus pais, na sua simplicidade, me ensinaram a palavra de Deus. Aprendi a palavra de Deus com os meus pais, com a minha mãe. Tinha uma avó muito fiel ao Senhor. Lembro de muitos hinos ensinados pela minha avó. Lembro da minha mãe, graças a Deus ainda é viva, que cantava os hinos do cantor cristão muito forte. Aquilo falava muito ao meu coração. Cresci ouvindo histórias missionárias dentro de casa. Por isso, irmãos, é que nós devemos aprender a viver e enxergar o dever dos filhos para com os pais. Nós precisamos aprender a valorizar isso, ver o dever dos filhos para com os pais. E o versículo de 1 a 3, ele fala sobre isso. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Observando esse texto, aprendemos que o apóstolo ele menciona alguns motivos que devem levar os filhos a obedecerem os pais. E o primeiro deles a obediência dos filhos aos pais é o comportamento padrão de toda a sociedade. A obediência dos filhos aos pais é o comportamento padrão. Quando diz assim: vós filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E lá em Colossenses capítulo 3,
versículo 20, a Bíblia diz: vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então o que nós percebemos aqui? Que a obediência dos filhos aos pais, ele é um princípio bíblico. Um princípio bíblico. Os filhos devem obedecer aos seus pais como se estivesse obedecendo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E a razão para isto é simples, diz a Bíblia. A obediência aos pais foi um modo planejado, foi um modo exigido, a Bíblia chama isso de justo, por Deus. Então Deus planejou e exigiu, chamou isso de justo, quando pediu que os filhos obedecessem os seus pais. Lá em Oséias 14, 9, a Bíblia diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. A desobediência aos pais é um grande sinal, é um grave sinal da decadência moral de uma sociedade e um sinal do fim dos tempos. A desobediência aos pais é um sinal dessa decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. E quando nós olhamos para o texto bíblico, lá em Romanos 1, de 28 a 30, isso é bem claro. Quando os filhos são rebeldes, quando não são criados no caminho do Senhor, como a Bíblia diz assim: e como eles não se importam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. E o apóstolo Paulo também chama a nossa atenção para um outro texto sobre essa decadência moral que nos traz a desobediência aos pais. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, de 1 a 3, diz assim: sabe porém isto, que nos últimos tempos, dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que a obediência dos filhos aos pais traz um comportamento padrão para uma sociedade, principalmente quando nós educamos os nossos filhos no caminho do Senhor. Como já disse, não é uma tarefa das mais fáceis, mas nós precisamos fazer isso como modelo, como padrão. O segundo motivo que o apóstolo Paulo menciona, que devem levar os filhos a obedecerem seus pais, é o princípio da honra. Princípio da honra. O versículo 2 e 3 do capítulo 6 nos mostra isso. Diz assim: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas quando nós voltamos lá ao Êxodo capítulo 20, versículo 12, vemos que esse princípio ele não começou agora. Não é
simplesmente algo que surgiu em pleno século 21. O Êxodo diz assim, Êxodo 20, 12: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, fala a mesma coisa, praticamente. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, cuidar dos pais, nesse sentido, não só o homem, mas homem e mulher, marido e mulher, pais, é mais do que obedecer, é honrar a Deus. É mais do que obedecer, é honrar a Deus. Os filhos devem prestar não apenas obediência, mas como também amor, respeito e cuidado pelos pais. Temos hoje muitos pais abandonados, maltratados, feridos. E quando a Bíblia diz honra, está falando de alguém digno de respeito, alguém que deve ser respeitado como uma autoridade. E Levítico 19, de 1 a 3, ele fala que a desonra aos pais era um pecado punido de morte. E complementa lá em Levíticos 20, versículo 9, que era um pecado que o filho teria que ser punido de morte. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, de 18 a 21, nos fala também que resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Contra a autoridade do próprio Deus. Por isso, o respeito à autoridade, a honra começa em casa. Às vezes nós queremos honrar os nossos pais só na frente dos outros. Mas a honra, ela começa em casa. Muitos pais não se dão respeito e não exigem a obediência dos filhos para não se incomodarem ou porque buscam a aceitação e a aproximação deles. Mas não é essa a função dada por Deus aos pais. Os filhos honram os pais com obediência, quando são obedientes. Então, como conseguir que eles nos obedeçam? Aí a Bíblia diz que nós precisamos treinar os nossos filhos para a obediência. Precisamos treiná-los na obediência. Os filhos são herança do Senhor, e eles precisam ser bem flechados. Quando nossos pais nos educam, nós não vamos desviar. Lembro, irmãos, que meus pais, minha mãe em especial, pegava a Bíblia dela, mamãe mora no interior, eu sou lá da cidade mais linda do Brasil, do estado do Amazonas, chamada Urucurituba, não sei quantos já foram lá. Urucurituba no Amazonas, ali baixo Amazonas. E minha mãe, uma pessoa sem estudos, só tem a 2ª série, sabe escrever, mal ler e escrever. E quando ela se converteu, eu estava no ventre. E ela serviu ao Senhor, é uma mulher fiel, uma mulher de oração. E eu me lembro de minha mãe, quando eu não queria ler Bíblia nem orar, ela me treinou para isso. Tu vem ou tu vem. E eu aprendi a orar, pastor, com a minha mãe. Nunca esqueci da oração que a minha mãe me ensinou. Todas as vezes que você for orar, aprenda a orar desse jeito. É claro que é apenas uma oração de criança, hoje a intimidade com Deus ela é maior. Mas lembro dela dizendo, ore assim, Senhor meu Deus, era a oração da minha mãe, em Ti confio. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Em paz me deito e logo me pego no sono, pois só Tu, Senhor, é que me faz repousar seguro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Amém. Benção, mamãe. Essa era a regra. Essa era a regra. Provérbios 22:15 diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela.
Infelizmente, a nossa sociedade está ensinando totalmente diferente, mas nós precisamos ficar com a palavra de Deus. O que diz a Bíblia? A Bíblia é o nosso manual. Honrar pai e mãe traz promessas de vida. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, como receber essa promessa de vida? Recebemos quando honramos nossos pais. Quando honramos nossos pais. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 22 e 25. O 22 diz assim: ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier envelhecer. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a mulher que te gerou. Então nós temos uma recompensa aqui prometida por Deus quando obedecemos a esses mandamentos. Que recompensa é essa? O texto diz, no versículo 3, diz assim: para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra, né? E viva muitos anos. Quantos filhos morrem cedo porque são desobedientes? Não obedecem aos pais? Ah, isso é loucura, isso é besteira, coisa de velho. Obedecer aos pais é muito importante porque é um princípio bíblico, é um mandamento. E o terceiro motivo que Paulo menciona aqui nesse texto, obedecer aos pais, é a lei da obediência, né? Conforme estamos falando. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20, fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Mas Efésios 6, o texto lido, equilibra dizendo que devem obedecer no Senhor. No Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que existe um vínculo forte entre nossa relação com os nossos pais biológicos e a nossa relação com o Pai no céu. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando que os filhos devem obedecer aos pais, porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Cristo, do relacionamento com Deus. O nosso tempo prega a regra. O que diz hoje? Faça o que quiser. Mas Paulo diz assim que se nós obedecemos, ou se nós obedecermos, estamos agradando ao Senhor. Não é faça o que quiser, estou nem aí. Não. Filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto agrada ao Senhor, isto é agradável. Imagina, irmãos, quando o Senhor se agrada de nós, quando Ele sorri, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos em Cristo, a nossa família ela é resgatada à plenitude do propósito original, daquilo que Deus planejou. Então nós vimos aqui que os filhos devem obedecer aos pais, mas para a gente partir para esse momento, não sei quanto tempo eu tenho, então eu ia pregar 5 horas, mas vou diminuir, vou ficar em 4 para ser convidado num outro momento, hein, pastor Nota? Vou falar também, irmãos, rapidamente, desse padrão de Deus para os filhos, que devem criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Essa palavra é para os pais, para nós. Estava com muito temor quando estava meditando nesse texto, que não é um texto desconhecido, mas com muito temor. O versículo 4 diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O versículo começa dizendo: e vós pais. Não há como falar em honrar os mais velhos, sem falar um pouco sobre nossa responsabilidade como pai, sem falar isso. Aí nós perguntamos, por que os pais merecem ser honrados? Será que eles devem ser honrados somente por eles serem pais? Será que nós devemos honrá-los somente pelo mérito biológico? Será que só por isso?
Então, o apóstolo Paulo ele nos convida nesse texto a observar alguns fatos. O apóstolo Paulo aqui ensina um modelo, um padrão. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da família dele. Assim como Deus cuida de nós, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Ou seja, nós pais devemos sustentar os nossos filhos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós achamos que é só dar de comer e beber. Mas é preciso muito mais que isso. É preciso dar educação moral, educação espiritual. Os pais devem criar os filhos, a Bíblia diz, no temor do Senhor. No temor do Senhor. Observando o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade espiritual para a igreja. E nós esperamos que a igreja cuide dos nossos filhos, quando na realidade é nossa obrigação. Tem um famoso escritor chamado Jackson Bowen, mais ou menos isso, pastor, depois se me corrija o inglês. E ele diz assim: viva de tal modo que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, eles pensem em você. Às vezes nós nos espelhamos nos outros, mas o nosso modelo, o modelo de Deus tem que começar em casa, é meu papai e minha mamãe, não é Popeye, não é o Superman, não é aquele ator de novela, aquela atriz, aquele cantor famoso. Como pais cristãos, nós devemos ser modelo, o padrão dos nossos filhos. Muitos pais dizem: eu criei os meus filhos na igreja, e ele está desviado, exatamente porque criou na igreja. Passa a responsabilidade para a igreja. Tem que ser nossa responsabilidade, criar no caminho do Senhor. Precisamos voltar, ter base nos cultos domésticos, nos pequenos grupos, lá na nossa hora do café. Hoje, irmãos, infelizmente, as redes sociais não permitem mais. Não tem mais diálogo em casa. Os filhos fazem o que querem. E eu vou dizer, pais, é culpa nossa. Estávamos vendo uma pesquisa sobre os drogados no Brasil, conjunto de missões nacionais, e mais de 80% deles, infelizmente, irmãos, são filhos de pais cristãos, são meninos desviados que cresceram na igreja. Estão desviados. Porque não foram criados no caminho do Senhor. Os pais não querem mais ter o trabalho de pegar a Bíblia e ensinar para os filhos. É mais fácil dar um celular para ele brincar e para ele aprender outras coisas. Olha, irmãos, como eu me lembro das músicas cantadas lá em casa. Meu pai cantava uma música assim, que era, acho que da época do pastor Norte, pastor Miguel, pastor Irael e de outros aí, que é assim: trabalhadores do Evangelho, que pregam no arado, não podem para trás olhar. Não podem para trás olhar. Não podem para trás olhar. Trabalhadores do Evangelho que pegam no arado, não podem. Que pegam no arado, não podem para trás olhar. Que lembrança nós temos dos nossos pais? Que lembrança nós temos deles, irmãos? Os pais devem cuidar da sua família como Deus cuida. É minha obrigação com os meus filhos. Ensinar a palavra. Nós temos que ser os homens Bíblia. Irmãos, parece coisa do passado, mas na atualidade é real. Nosso Deus não vai atuar na nossa família enquanto a nossa casa não estiver com a presença do Espírito Santo. Enquanto o fogo do Espírito de Deus não estiver em nosso lar. Não vai, porque nossos filhos são fracos, porque nós temos pais fracos. Pais fracos. E eu espero, queridos, não estar falando com nenhum de nós, porque estava perguntando de Deus sobre isso, que não é uma tarefa simples.
Os pais devem disciplinar os filhos. É preciso instruir os filhos para a vida. E eu achei uma frase do pastor Isaltino Filho, saudoso, que pastoreia aqui essa igreja, e o pastor diz assim, falando sobre pais e filhos, ele disse: existem crianças e adolescentes mal educados, sem a mínima noção de urbanidade, são selvagens com roupas de grife, geração shopping, sem nenhum respeito por nada, uma geração mal educada. Uma geração mal educada. Hoje nós vamos se falar que você vai disciplinar o filho, que tu vai disciplinar ele com vara, o filho pula e grita, e aí que o pai não se cale. Isso é princípio, tem que começar cedo. Não adianta querer disciplinar nossos filhos quando velhos. E a palavra hebraica para vara é a mesma palavra para padrão. Então nós precisamos, o que a Bíblia está dizendo, que nós temos que oferecer um padrão, um modelo para nossos filhos. E saber o momento que nós vamos usar a vara da disciplina. Aqui em Provérbios 3, de 11 a 12, a Bíblia diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho a quem quer bem. E o Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma dela do inferno. Do inferno. E o que nós estamos fazendo, meus irmãos? O que nós estamos fazendo? E a Bíblia ensina que nós precisamos ser justos com eles, não irritá-los. Paulo aconselha que os filhos não sejam irritados, porque Deus é justo, nós precisamos ser justos com nossos filhos. Observe que Deus nunca pediu nada daquilo que é absurdo, anormal, fora do padrão. Lá em 1 João, na primeira carta de João 5,3, a Bíblia diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Me recordo de João 14, 21, quando Jesus disse: aquele que me ama, é o que guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. E o apóstolo Paulo nos orienta sobre isso, quando ele fala no versículo 4 que o excesso ou a ausência de autoridade provoca ira nos nossos filhos. O excesso ou a ausência não pode ser nem mais nem menos, tem que ser justo. Precisamos ser justos, irmãos. E a Bíblia diz que, ao mandar criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, o uso da expressão aqui, no Senhor, revela quem é responsável pela educação dos filhos. Revela. Não é a escola, não é a igreja, mas sim os pais. Mas por que não é a igreja? O que está por trás de tudo isso? A Bíblia diz que por trás dos pais está o Senhor. Está o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Salmo 128 diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha, tudo te irá bem. Tua esposa, a mulher que você ama, será uma videira frutífera. E teus filhos, como rebentos dessa oliveira. O Senhor vai te abençoar desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. E veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. O Senhor está por trás disso.
Deus é o Senhor e Mestre, Ele é o administrador da disciplina por excelência, por isso nós devemos imitá-lo. A preocupação aqui não é apenas fazer com que os filhos se submetam a nós, mas que eles conheçam o Senhor, que eles obedeçam a Deus, que eles amem a Deus. Quando cheguei aqui em Manaus com 18 anos, eu vim fazer seminário, pastor Norton, longe dos meus pais, da minha mãe, dos meus irmãos. E olha, irmãos, a oportunidade que o mundo me jogou nas costas de fazer coisas erradas. E eu decidi fazer um voto com Deus. Eu disse: Deus, eu quero te servir, eu sei que vai ser difícil. Então, primeiramente, eu preciso que o Senhor prepare minha esposa. Se eu vou namorar com a mulher que for minha esposa, parece que eu fiquei príncipe. Parece que eu fiquei bonito. E lutei, irmãos. No momento certo, Deus mandou o Marinalva. Eu vou falar para os irmãos: não me arrependo de ter feito um voto com meu Deus. Você pergunta: é fácil, pastor Donaldo? Tá. Não tá. Deus me deu um ministério que cuido, que amo, mas o meu maior ministério é a minha família. É a Marinalva, é o Max, é a Priscila, antes mesmo da igreja. Precisamos ser justos com eles. Por isso, irmãos, o alvo da disciplina é que nossos filhos obedeçam ao Senhor, que eles amem a Jesus incondicionalmente, que eles amem o Senhor, que eles sejam apaixonados pela essa palavra, e que eles obedeçam a Deus até o fim da sua vida. Por isso, o texto é claro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Manaus, ouve Brasil, ouve mundo. O Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E esta palavra que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Você aprendeu, agora passa isso para os teus filhos. Passa isso para a tua próxima geração. Irmãos, qual o legado nós vamos deixar para a próxima geração? Qual o legado? Nós trabalhamos com jovens durante 11 anos do Radical Amazônia. Eu digo para os meninos que o maior legado é a obediência a Deus. Obedeça ao Senhor. Aprender a andar de joelhos. Aprender a conhecer a Deus e fazer sua vontade. E aí, a promessa de Deus, ela é profunda. Não sei se quantos querem morrer cedo, mas eu estou pedindo para Deus para viver muitos anos ainda, para pregando o Evangelho, para cuidar da Marinalva. Pregar o Evangelho. A promessa para quem obedece ao Senhor e honra os pais é para que te vá bem e os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Hoje nós passamos vindo para cá. Um jovem estava morto ali numa parada de ônibus. Um jovem, triste, fiquei triste, vendo aquela cena rápida. E estava me lembrando do texto. Precisamos levar essa palavra. Paz, não podemos falhar, irmãos. Não podemos falhar, não importa. Deus que tem que ser anunciada. Eu queria orar com os irmãos. Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor é o nosso Deus, Criador do universo. E o Senhor deixou a tua palavra para nós nos basearmos, que é o mandamento do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Norton, pelo convite. Que Deus abençoe os irmãos.